Fala pessoal, dia 25 de dezembro, Feliz Natal para todos! Sim, tem vídeo inédito, tem Jorge Igor Responde, 2 edições nesse fim de semana que vem a mesma coisa. Então se você tem perguntas para fazer sobre carreira, sobre futebol, sobre qualquer outro assunto, deixa nos comentários que vai ser um prazer ler e responder, tá bom? Então, sem perder tempo, QR Code do Aposta Ganha vai me acompanhar durante o vídeo aqui, porque olha, amanhã é o Boxing Day, hein? É o dia em que a bola rola nos 4 cantos da Inglaterra, grandes jogos na Premier League, o Tottenham entrando em campo logo cedo, o líder Arsenal também joga, muitas oportunidades. Tem o Criar Aposta, hein? Não se esqueça, uma baita ferramenta que vai jogar as cotações lá pra cima, pode fazer os seus lucros, ó, darem aquela explosão logo depois do Natal. Então, aponta a câmera para o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição, porque tem bônus de boas-vindas, o meu bônus de boas-vindas para você no apostaganha.bet. Muito bem, Paulo Guerreiro, primeira pergunta de hoje. Jorge, não sei se já fizeram essa pergunta, porque ainda vou maratonar o canal. Obrigado, Paulo. Mas minha dúvida é, nos bastidores do futebol acontece muita coisa que não sabemos. Você, como jornalista, tem acesso a mais informações e a um lado bem menos lúdico do esporte. Como você lida com isso? Paulo, tem um fenômeno que ocorre com as pessoas que vêm para esse lado, né, para o bastidor do futebol, que acompanham o dia a dia, que frequentam clubes, estádios e se relacionam com as pessoas que fazem o futebol. Tem um lado que é a gente se aproxima de histórias, de pessoas, e muitas vezes a gente acaba até se distanciando um pouco de clubes. Então a gente começou nisso porque a gente tem uma paixão por um clube, ou no meu caso por mais de um clube. E aí, quando a gente vai conhecendo a fundo as pessoas, a gente vai se comovendo com as histórias, enxergando merecimento, né, naquele êxito e tal, e até torcendo para que aquela pessoa, a gente sabe o que ela passou, o que ela batalhou, o que ela viveu, o que ela sofreu. E aí a gente fala, pô, seria legal ver esse cara vencendo na vida, seria legal ver esse cara conquistando um sonho, né? E então isso acontece. Tem o lado ruim também de a gente se decepcionar com muitas coisas, assim. A gente vê muitas vezes o torcedor que sai do estádio, o torcedor que faz um sacrifício gigante para ir para o estádio, que madruga, que enfrenta fila, que gasta o dinheiro que não tem, que tá ali arrasado depois de uma derrota. Aquilo estraga o dia do cara, estraga a semana do cara. E às vezes a gente está vendo pessoas que estão ali, né, que acabaram de perder o jogo, que não estão dando muita importância para isso. E o torcedor lá, sabe? Então é uma mistura muito ruim de sentimentos. A gente acaba olhando muito para as pessoas boas, as pessoas ruins. Pelas pessoas boas a gente torce, pelas pessoas ruins, né? Beleza. Mas me entristece um pouco perceber, não são todos os casos, tá? Mas perceber que em alguns casos há uma desconexão total, assim. O cara tá ali e para ele não dói tanto uma derrota, para ele não é o fim da semana, aquilo não estraga o dia dele. É ruim a gente perceber isso em alguns, né? Outros não, outros sentem muito, sabe? Tem jogador que se dedica para valer, que estuda, que acompanha, que se prepara para o jogo e que sofre quando o resultado não vem, que demora a dormir, que tá magoado e tal. Tem de tudo, todas as profissões. Na nossa profissão, na minha profissão também tem. O cara que vai para uma transmissão, não deu nada certo e o cara vai para casa, tanto faz como tanto fez. Eu, quando saio de uma transmissão em que as coisas não deram certo, eu saio puto e eu tenho até uma dificuldade, que é um negócio que eu tenho tentado trabalhar. Quero até fazer um vídeo do dia 31 para primeiro. Não sei se vão ser 2 Jorge Igor Responde, pensando bem, refletindo aqui, porque eu tô com a ideia de fazer um vídeo, não sei se no dia 1º ou no dia 2, enfim, de abrir um pouco o coração sobre coisas que eu vivi e senti nesse ano, e uma delas foi tentar trabalhar dentro de mim essa coisa da cobrança, de uma maneira geral, por perfeccionismo, sabe? De sair muito chateado, de lidar muito mal quando as coisas não dão certo. Eu sei que isso tem um aspecto profissional bom, porque mostra zelo, mostra empenho, mostra, né? Mas ao mesmo tempo isso muitas vezes prejudica relações humanas. Então assim, é uma coisa que qualquer cara muito exigente precisa trabalhar. Mas é isso, assim, quando a gente mergulha a fundo, a gente vê que toda aquela magia e tal, ela tá muito na arquibancada. Eu acho que tem que ter um senso de profissionalismo mesmo. O jogador tem que encarar o clássico e tal
como um compromisso profissional como qualquer outro. Ele tem que encarar o jogo da primeira rodada do Paulistão com a mesma seriedade que ele encara a final da Libertadores. Mas às vezes também existe frieza demais, sabe? Você precisa sentir também um pouquinho o jogo, você precisa sentir um pouquinho aquela multidão que tá ali para te aplaudir, sentir um pouquinho a dor que esse cara vai sentir se você não correr, se você não der o carrinho, se você não se empenhar, entende? Então acho que também falta muito esse aspecto mais humano, emocional em algumas figuras que militam no futebol. Tiago Fernandes, Jorge Igor, qual foi seu maior sonho e desafio? Pergunta muito profunda, hein, Tiago? Muito profunda. Do ponto de vista profissional, eu tenho alguns sonhos ainda. Assim. O meu primeiro sonho era viver da profissão. Eu me lembro de um domingo, no mesmo domingo em que eu recebi a ligação do Felipe Cardoso para trabalhar na Rádio Brasil, para sair da Rádio Carioca para a Rádio Brasil, e foi o primeiro salto importante que eu dei na minha carreira, em termos de audiência, em termos financeiros principalmente, né? Porque eu tinha um esquema na Rádio Carioca que não tinha remuneração e passei a ter na Rádio Brasil, então a minha vida começou a mudar ali. Isso foi no domingo à noite que o meu telefone tocou e no domingo à tarde eu me lembro de ter conversado com a Paola, que já era minha namorada, hoje minha esposa ainda, está comigo esse tempo todo, e aí eu lembro de ter dito para ela, puxa, tá tão difícil, né? Eu tenho esse sonho de narrar futebol, de trabalhar em rádio, mas não pinta grana e o meu filho tá para nascer, eu queria viver disso, assim, eu não quero ser rico, eu lembro de ter dito isso, eu não quero ser rico, eu não quero ser milionário, eu só quero viver disso, só quero pagar minhas contas, fazer do que eu sei, a única coisa que eu sei. E horas depois o meu telefone toca e finalmente eu começava a pagar as minhas contas com o meu sonho, né? Com aquilo que Deus me deu de talento, de vocação, de dom. Então esse era o meu grande sonho. A partir do momento que você realiza esse sonho, dentro deste sonho existem outros sonhos que vão nascendo. Eu quero estar fazendo os melhores eventos possíveis, eu quero narrar as finais que eu ainda não narrei, eu quero chegar em termos de repercussão do meu trabalho onde talvez eu ainda não tenha chegado. Então, claro que eu tenho esse sonho. E tenho o desafio profissional de me manter num ótimo nível, no melhor nível possível por muito tempo. Então, você vai ser lembrado ali pela narração do gol do Lucas em 2019, você vai ser lembrado pelo gol do Cassiano em 2015, o 6-0 do Guarani em 2016, o lance do Messi do Boateng. Tá, mas a vida continua. Vai chegar uma hora que as pessoas vão esquecer um pouco o que ficou para trás, se você não conseguir deixar a tua marca em novos momentos dali para frente. Então é a coisa do chegar é difícil, se manter e tal. Então o desafio agora é me manter bem mentalmente, fisicamente, em termos vocais, ainda mais depois de ter passado pelo câncer de tireoide que eu passei, que é um negócio, né, muito penoso para quem lida com voz e tal. Então o desafio é estar bem clinicamente e mentalmente para conseguir, e em termos de motivação também, né? Quero ter a certeza de que cada bom trabalho que eu faço, cada boa transmissão que eu faça, me aproxime do sonho de estar em finais, em grandes momentos, em jogos épicos, em grandes eventos. Eu quero ter a certeza de que isso não está sendo em vão, né? Então esse é um dos grandes desafios. Na vida pessoal, eu sou um cara que recebi muito mais do que merecia, tenho absoluta certeza disso. Tenho uma família incrível, tenho uma vida da qual eu não tenho motivo algum para reclamar. Moro no lugar onde eu sempre quis, assim, as coisas sempre foram feitas na minha vida de um jeito de uma maneira que no final batesse aquilo que eu queria, às vezes eu precisando fazer muitos esforços para isso, às vezes não. E sempre se chegava lá onde eu sonhava, onde eu pedia, Papai do Céu, eu quero aquilo. E sempre aconteceu. Então eu não tenho... Sim, meu maior sonho é viver o maior tempo possível, e depois que a gente passa por um problema grave de saúde, a gente coloca isso muito em perspectiva, né? Isso passa a ser uma prioridade, é ter o maior tempo possível aqui para curtir meus filhos, para curtir agora, meu filho mais velho já está namorando, terminou o ensino médio, já vai dar saltos aí maiores na carreira, e naturalmente a tendência é que a gente fisicamente se afaste, né? E agora eu tenho a Caroline, que eu quero curtir muito ainda. A infância, as apresentações na escola, as festas de aniversário, as séries, desenhos que a gente assiste juntos, os
fins de semana no parque, as idas no restaurante. Esse é o meu maior sonho, é estar com ela, transmitindo os mesmos valores que eu transmiti para o Gustavo, com a vantagem de estar mais maduro e mais pronto ainda para ser pai do que eu estava quando o Gustavo era pequeno, porque eu ainda era muito jovem, fui pai do Gustavo com 18 para 19 anos. Então, o meu maior sonho é que a minha filha tenha dentro dela os valores que eu sempre achei importantes e que eu tenha o maior tempo possível com ela, o máximo possível de desfrutar dessa coisa maravilhosa que é ser pai, de ter alguém tão especial na sua vida. Meu sonho de vida é esse. Meu sonho de vida é continuar fazendo o que eu sempre fiz, é estar curtindo com a minha família, é ver agora a minha filha crescer, é ver o meu filho ter alcançar os sonhos profissionais que ele eventualmente tenha. Faço grandes pedidos não, porque não preciso de mais. Tô muito feliz com tudo, todos os bens e todas as bênçãos que Deus já me deu nessa vida. Estou bem feliz, de fato, de fato. É isso. Obrigado pela pergunta, Tiagão. Daniel Luiz. Jorge, desde sempre você quis ser narrador? Sim, Daniel, sim. Só fazendo um adendo que a sua narração do jogo Tottenham e Ajax foi aquela que mais me emocionou até hoje. Parabéns por ser esse profissional de excelência. Eu sou muito seu fã. Muitíssimo obrigado, Daniel. Sim, eu sempre quis ser narrador. Teve um período da minha infância, a semana passada, ontem, no Jorge Igor Responde de ontem, pediram para eu contar uma história engraçada da infância. Eu contei algumas e esqueci de contar essa. Num determinado momento da minha infância, eu queria ser motorista de ônibus. Então, quando eu tinha ali 6, 7 anos, eu ia de ônibus para a escola e eu ficava fascinado com o trabalho do motorista de ônibus. Eu queria ser. E o pior, o mais irônico dessa história é que isso ali ficou na minha cabeça por alguns anos, quando eu era criança, claro, pensamento de criança, e hoje eu adulto não dirijo. Nunca peguei num volante na vida. É muito louco, né? É muito louco. Então, mas só, assim, foi a única coisa que ele pensou em ser outra coisa. Não, só coisa de criança mesmo, bem novinha. Quando eu tive ali a consciência de, caramba, as pessoas começaram a perguntar, o que você vai ser quando crescer? Aí eu entendi, né? Eu falei, caramba, eu tenho que ser alguma coisa quando eu crescer, eu tenho que trabalhar alguma coisa. Aí, quando eu comecei a criar essa consciência, eu comecei a entender que eu queria narrar futebol. Que o que eu gostava de fazer era narrar futebol. Eu gostava de ouvir os narradores de futebol. Eu gostava muito mais das transmissões de futebol do que do jogo. Me encantava muito mais a abertura de uma transmissão de TV do que o próprio jogo. Eu ficava ali fascinado de ver o estádio, o GC, aí entrava o narrador na cabine, né? Narradores naquela época iam muito mais aos estádios do que vão hoje. Então aquilo sempre me fascinou. Aí eu quero isso. É isso que eu vou ser quando crescer. Eu vou narrar futebol. Como? Como é que você vai? Não sei, mas vou narrar futebol. Deu certo. Sempre quis. Nunca me vi, Daniel, fazendo outra coisa. O máximo, assim, quando bateu o desespero, faltando 2 meses pro meu filho nascer, eu fui fazer um teste de locutor para supermercado, porque a rádio que eu trabalhava não rolava grana. E aí, já contei essa história, né? Eu falava rápido demais as promoções. Então, um dia de teste, meio período, cheguei de manhã, na hora do almoço, o pessoal já liberou. Pode ir, Jorge, que você não leva jeito. sempre narrando, Daniel, sempre querendo narrar. Gabriel Marques, Jorge, quando você começou a ficar calvo? Pô, sei lá, ô Gabriel, você sabe que isso aí, cara, poxa, isso bota uns 10 anos aí ou mais, tá? Começou a rarear na frente e tal, ainda era bem cheio. Tem uns vídeos da época de Jogando em Casa, eu apresentando Jogando em Casa, molecão, tal, magrelo, cheio de cabelo, era bem cheio, foi começando a rarear na frente, aí depois as laterais, aí... Mas o Dr. Wilker Giuliani tá dando um jeito, hein? Vou até deixar aqui na descrição o contato do Dr. Wilker Giuliani, ele é do Rio de Janeiro, mas eu saí daqui de São Paulo e fui lá fazer o transplante com ele no Rio de Janeiro. Quem tá pensando em transplante capilar, Dr. Wilker Giuliani, que me deu essa moral. Eu ainda vou voltar lá para fazer a segunda parte, o meu não deu para fazer numa etapa só, né? Até a pergunta aqui do Raí de Miranda Pinto, vai dar uma recapeada do telhado também? Sim, já tô na metade do processo, falta a segunda parte, tem que voltar ao consultório lá. E eu fiz o primeiro transplante há 7 meses, e aí vou contar uma história para vocês. Hoje é 25, né? Anteontem, eu mandei uma mensagem pro Dr. Wilker, falei, doutor... Deixa eu contar um negócio pro senhor que está acontecendo. Eu tô acordando todo dia e eu tô notando um monte de fiozinho de cabelo no travesseiro. E aí, doutor, eu queria entender se isso é normal. E por que isso me assustou?
Porque quando eu comecei ali a perder os cabelos e tal, isso aconteceu, né? Eu notava que eu acordava e tinha um monte de cabelinho no travesseiro. E cada vez mais ralinho. E aí depois eu descobri o câncer de tireoide, eu tinha uma doença autoimune da tireoide, que é a tireoidite e tal. E aí fui pesquisar, queda de cabelo poderia ter até alguma ligação com o meu problema de tireoide, eu não tinha noção, não sonhava que tinha esse problema na tireoide. E depois da cirurgia de tireoide, acabou. Acabou. Nunca mais, depois que eu tirei o câncer da tireoide, nunca mais eu vi um fiozinho de cabelinho no travesseiro. Eu falei, puta, tá vendo? Tinha a ver. Provavelmente tinha alguma coisa a ver. E aí agora voltou, eu falei, meu Deus, peraí. Será que é alguma coisa relacionada à tireoide? Eu fiz os exames estão bons, está tudo bem. Estou fazendo exame a cada 3 meses, 6 meses, está tudo bem. Na teoria não é. Será que é alguma coisa ligada ao transplante? Aí o doutor me explicou, falou, calma. Porque quando tem aí 6, 7 meses no transplante, isso acontece. Vão cair os fiozinhos bem galinhos, seus fiozinhos que ainda sobraram de antes e tal, eles vão cair. E aí vai terminar de vez o processo e vai crescer um mato novo de novo. Um mato mais sólido, mais firme. Falei, pô, beleza, doutor, obrigado, já ficou tranquilo. Já tirou um peso, né? Já vou passar meu Natal de boa e tal. Porque eu fiquei preocupadaço. Aí comecei a ligar uma coisa a outra, pensar na tireoide. Falei, ih, rapaz, pronto, aí já virou uma quase paranoia ali, tá? Mas o doutor viu que a Juliane me explicou. 1 ano é o tempo final para conclusão, tá? Então você fez o transplante, o resultado final é 12 meses depois. Então eu estou no 7º mês, então estou caminhando para isso, tá? Breno Lucena. Bom dia, Jorge. Qual a sua opinião sobre o tal compromisso? Ele coloca entre aspas aqui, que é usado como desculpa para algumas convocações da seleção. Exemplo, Daniel Alves, por causa do compromisso dele com o restante do grupo. Abraço. Acho ruim, Breno, quando o treinador ficar refém disso. Você pode ter gratidão a alguém que foi importante na tua trajetória, mas você deve priorizar o seu trabalho. Se o seu trabalho, a sua função é escolher os melhores naquele momento, aqueles que vão poder te dar resultados, os resultados que você precisa, vão fazer você chegar no teu grande objetivo de carreira, você precisa ter um pouquinho de frieza nessa hora. Puxa, Daniel, você foi muito importante para mim, eu não tiro a sua importância em hipótese alguma, mas não é o momento, eu preciso de uma outra opção. Eu acho ruim quando o treinador fica refém disso, passa uma sensação de panela, sabe? E eu não vejo assim. Eu entendo como é difícil, como deve ser difícil gerir um grupo com 23, 26 pessoas, como lealdade é um conceito importante. Claro que a lealdade é importante, alguém que te ajudou, você, né, retribuir isso de alguma forma, desde que ele tenha condições ainda de poder fazer parte do projeto. Então, passando disso, eu já acho ruim. Se chega no nível de comprometer o trabalho ou de você tirar a oportunidade de uma outra pessoa que talvez esteja melhor, eu acho que é um baita de um problema. E acho que os treinadores brasileiros têm muita dificuldade em administrar isso. É uma das questões que pegam muito, talvez até para os brasileiros não terem mais destaque lá fora. Última de hoje. Ulisses Neves. Jorge, futebol faz parte das suas conversas do ciclo de amizades? Por exemplo, quando sai com amigos, conversam de futebol ou você fica saturado do assunto? Eu digo isso porque isso acontece comigo, só que na área de tecnologia. Você é um cara nota 1000, abraço. Obrigado, Ulisses. Então, Ulisses, vou te falar uma. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado... O grupo era Rádio RJ, que a gente falava muito sobre rádio. Eu, Vitor Sérgio e mais um amigo. Aí depois a gente mudou o grupo para Rádio SP, que a gente veio para São Paulo. E nesse grupo a gente falava muito sobre rádio, sobre o nosso meio de trabalho, sobre a nossa área do jornalismo esportivo e muito em cima do rádio, que é o veículo que a gente mais gostava e ainda gosta muito de ouvir e de acompanhar. E aí, claro que não se restringia só a isso. A gente começou a falar de futebol também dentro do grupo. A gente começou a falar muito sobre política, que foi um assunto que cresceu de relevância nos últimos anos. E hoje eu vou te falar, hoje dentro desse grupo a gente fala mais sobre política do que rádio, jornalismo e futebol. E quando a gente se encontra, né, nos encontros pessoais, também rola pouco assunto de futebol. A gente comenta uma coisa ou outra, geralmente é engraçado. O futebol ele vai introduzir o assunto, a gente chega falando de alguma coisa que aconteceu. Caramba, viu o Cristiano Ronaldo, hein? Caramba, e a Juventus, hein? Pô, e o Messi, hein? E tal. E aí
E aí pronto, acabou. Aí a gente começa a falar da vida de cada um, começa a falar muito de política, demais. É um assunto que tem dominado as rodas de conversa dos meus amigos. E não que a gente fique saturado. Eu não acho que a gente faça isso, acho que é inconscientemente, né? Inconscientemente. Acho que acontece um pouco dessa coisa de quando a gente está junto no ambiente de trabalho, a gente está respirando tanto aquele assunto e a gente fica com temas fora futebol, fora jornalismo, pendentes. E a gente só consegue tratar deles na mesa do bar, né? Ou no restaurante, ou aqui no sofá da minha casa, quando eles vêm aqui e tal. Então, não é porque a gente queira fugir, não, eu não aguento mais falar de futebol, vamos falar de outra coisa. Não, isso não cansa a gente. Mas a gente, quando tá junto, fora do trabalho, a gente curte falar de outras coisas e tal. Assim, a gente cansa de... O pessoal tá aqui em casa, a gente tá com a TV ligada, vendo o futebol, estamos ali conversando, batendo papo sobre outra coisa. O jogo tá ali, a gente tá ali prestando atenção e tal, mas a gente não fica refém daquilo. A gente ama futebol, mas a gente ama estar junto também e falar de outras coisas. Falar das famílias, falar das crianças que estão crescendo, dos perrengues que a gente passa. Não só futebol. Mas não porque a gente não estabelece nenhuma proibição, não. É natural, sim, ocorre naturalmente com a gente. Bom, pessoal, semana que vem tem mais Jorge Igor Responde. Então deixa a sua pergunta aqui nos comentários, é sempre um prazer. Quero desejar mais uma vez a você aí um Feliz Natal, um ótimo dia 25. Você que está com a família, você que está com amigos, ou você que está sozinho, enfim... Que você tenha um ótimo Natal, seja para refletir sobre a data, seja puramente para descansar, se você não é tão religioso assim, tão atento ao significado do cristão, né? O significado do Natal para o cristão. Se você quer tirar esse dia aí para se divertir, para dar boas risadas, para rever quem você não vê há tanto tempo, enfim, aproveite da melhor maneira possível e fico feliz que um pedacinho desse dia você tenha ocupado comigo aqui no canal com um pouco da minha vida, um pouco de curiosidades, de assuntos além do futebol também. Fico muito feliz de você estar inscrito e inscrita aqui. Se você não fez isso ainda, faça agora e ative o sininho das notificações também. Amanhã tem mais vídeo. Claro, vida continua. Tchau, pessoal. Feliz Natal.